Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! Começando da última cena em que paramos, a primeira cena do episódio, a irmã de Aoki arranca a cabeça da forma de pelúcia de Switch. Com isso, Aoki se enfurece e parte para cima da irmã, disparando inúmeras vezes, mas é inútil. Ela derruba Aoki e conversa com ela sobre a morte dos pais. Aquela já não é mais a irmã de Aoki, e sim algo que foi completamente transformado num monstro sem emoções. Ela deixa uma das moedas com Aoki, recebe uma ligação e vai embora. Aoki ainda está lá se lamentando pelo ocorrido. Quando ela está prestes a pôr um fim em sua vida com a arma de pelúcia, Switch reage e fala mesmo com a cabeça arrancada. Eles têm um momento de emoção e se abraçam. Aoki e Switch vão até a máquina abandonada onde fica o Homem das Moedas. Obviamente, eles não confiam logo de cara, mas logo ele diz que consegue consertar o Switch se ela der a moeda. Ela dá a moeda e ele a coloca na máquina, que despeja uma lata com o símbolo de estrela, o mesmo que tem na moeda. Luigi tem que beber aquilo enquanto o pescoço se junta à cabeça, como se aquela bebida regenerasse ele. Nesse meio tempo, enquanto ele se cura, segurando a própria cabeça, Aoki conversa com o Homem da Moeda e ambos descobrem que ele é um alienígena que assumiu aquela forma, e logo ele demonstra seus poderes. Ele arranca um fio de cabelo de Aoki em um momento e o come, obtendo a aparência dela. Enquanto ela está completamente sem roupas usando o corpo dela, eles conversam sobre a forma monstruosa de Switch, que é proveniente dessas bebidas que alteram a composição molecular, e que ele provavelmente ingeriu uma dessas, mas Aoki deduz pelas palavras de sua irmã que foi ela que desejou que Switch ficasse daquele jeito. Depois da conversa, ela pede para que ele pare de usar sua aparência, já que estava mostrando suas, entre aspas, informações pessoais. Quando o Homem da Moeda verifica o pescoço de Switch, ele diz que pode se transformar, e ele volta ao seu estado normal sem ferimentos. Aoki corre e o abraça forte, como se estivesse muito preocupada com ele. Mais tarde, o alienígena começa a explicar sua trajetória e como ele foi parar ali com aqueles objetos estranhos. Eles estavam viajando de volta para seu planeta natal, e com suas formas físicas atrapalhavam na viagem pelo espaço. Eles transformaram seus corpos em dados, as moedas. Com o tempo, a nave deles se deteriorou e caiu na Terra, e os tripulantes, moedas, se espalharam pelo mundo todo. E como ele sozinho não consegue restaurar a nave e juntar todos os tripulantes, ele pede para que Aoki e Switch se tornem, entre aspas, seus coletores. E Aoki fala para dar um tempo para pensarem. No dia seguinte, Switch começa a manifestar seus poderes na sua forma humana, se tornando mais forte, não precisando usar mais seus óculos e até mesmo reconhecendo as pessoas pelo seu olfato apurado. E no fim do episódio, vemos que Switch e Aoki começam sua jornada para encontrar a nave e as moedas, e vão ter diversos desafios e inimigos pela frente. Antes da abertura do quinto episódio, vemos o que parece uma outra coletora, procurando em um campo aberto, perto de onde Switch e Aoki começaram sua jornada, mas ela é abordada por outro coletor. Ambos se transformam e começam um combate pela sobrevivência. Voltando aos protagonistas, Switch fareja um local e não sente cheiro de humanos. E Aoki avisa que naquele lugar não vai ter nenhum inocente, e se topar com alguém, o mais sábio é deduzir que é um monstro. Aoki diz que é importante que tenham informações, e procurarem aleatoriamente não saberão onde estão as moedas, e eles também precisam saber aonde tem mais coletores, se são fortes ou não e o que estão fazendo. Além disso, é importante que Switch se transforme logo que sentir a presença de alguém. Primeiro, para se defender se for um coletor. Segundo, porque se seus rostos forem expostos, suas vidas normais estariam em jogo. Andando pela mata fechada, Switch sente o cheiro de outro coletor, e Aoki diz que é para eles enfrentarem o perigo de frente. O coletor diz que ficou surpreendido, porque nenhum outro coletor o abordou. Ele explica que está ali para testar sua força dada pelo alien, porque os humanos normais eram muito frágeis e ele não conseguia testar sua força máxima, o que basicamente mostra que ele só estava ali para matar outros coletores. Switch começa o golpeando, mas o monstro bloqueia. Mesmo sendo um golpe que mataria um humano normal facilmente, vendo que é um bom oponente, o combate começa a ganhar adrenalina. Ambos estão lutando pela vida, mas quando Switch dispara com sua arma, consegue ferir o outro monstro, que acaba por se surpreender e ter que agradecer genuinamente por mostrar sua força, revelando sua identidade. Seu nome é Sambi Tadanori. Com isso, é o turno dele atacar com toda sua força e ele o golpeia poderosamente, causando um impacto enorme e formando uma cratera. Fugindo do ataque, Aoki e Claire correm pela mata, mas mesmo assim, Tadanori os acha e avança, e com isso Switch agarra Tadanori com força, mesmo que ele seja mais fraco, ainda consegue imobilizá-lo de forma eficaz, e sem ele perceber, Aoki estava fora do mascote e estava com a arma apontada para a cabeça de Tadanori, se destransformando e fica inconsciente com a força de Switch na sua forma humana.
Recobrando sua consciência, Tadanori diz que fica grato por não o matarem, porque agora ele sabe que eles não são pessoas ruins, mas de repente outro monstro os aborda, dizendo que agora são seus escravos e sendo muito orgulhoso. Tadanori se transforma e com um simples golpe fatia no meio o monstro, e cai morto. Logo após isso, ele se junta ao grupo, e agora eles três irão buscar pelos próximos alvos. Na primeira cena do 6º episódio, vemos uma espécie de esquadrão, um grupo de coletores que querem, entre aspas, acabar com esse jogo. A líder, mesmo que sendo questionada se a nova integrante é realmente confiável, apresenta Aoki no corpo de Switch ao grupo como um integrante. Após a abertura, vemos Aoki ligando para um dos números que tinha no celular daquele monstro morto por Tadanori, e chantageava algumas pessoas. Ela liga e manda uma foto mostrando que ele está morto. Com isso, ela só pede uma coisa, que possa entrar em seu grupo. Mas mesmo que Tadanori goste muito deles e que sempre irá ajudar, ele não tem motivos para ajudar qualquer grupo, então não entra. Para entrar, seria necessário um pacto especial que pegou Aoki e Switch desprevenidos. Consiste em mostrar suas identidades. Como eram 2 em 1, Aoki recuou no primeiro momento, mas pensou em um plano. Ela sai da fantasia e só ela vai fazer o pacto, e se eles forem confiáveis, o Switch também entra. Indo para um quarto nos fundos, a líder revela sua identidade também e fala que seus poderes fazem as pessoas guardarem segredos, e se os contarem, elas morrem. Ela pergunta quais são os motivos para Aoki, uma humana normal, está coletando as moedas, e ela revela que sua irmã é um monstro que está buscando ela, e a líder surpreende Aoki dizendo que a conhecia. Com elas começando o que seria o pacto, uma das integrantes do grupo, que gostava muito de animais, tanto que se comunicava com eles, conversa com Switch e toca num ponto perigoso. Ela havia perdido sua carteira com sua identidade, e se alguém achasse, não seria boa coisa. Eles saem para procurar a carteira, mas a menina Yoshika não tinha muita energia para correr, então ela propôs que ela entrasse na fantasia. Mesmo Switch relutando, ele não é o melhor exemplo de pessoa com pulso firme, então ela entra assim mesmo. Voltando ao pacto, a líder do grupo diz que é simples. Ela dá uma gargantilha trançada com seu cabelo e coloca no pescoço do indivíduo, e se de alguma forma ele revelar os segredos ou sentir que traiu o grupo, a gargantilha responderá aos seus sentidos e irá apertar até arrancar sua cabeça. Aoki topa, mas só porque a líder tem informações sobre sua irmã. Voltamos à caça da carteira, e ambos estão muito confusos com o que está acontecendo, mas seguem procurando. E na última cena do episódio, vemos a irmã de Aoki juntamente de um grupo, e um dos integrantes dele acha uma carteira, que provavelmente é a de Yoshika. Com o pacto feito, a líder revela um pouco sobre a história com Helena, a irmã de Aoki. Ela diz que estava muito afastada das pessoas depois do acontecimento que a fez virar esse monstro. Uma professora na qual ela era apaixonada perdeu a vida por um segredo que não foi bem guardado. Depois de se transferir daquela escola, ela estava afastada de tudo e de todos, mas Helena estava determinada em tentar se comunicar com ela. Voltando a quem achou a carteira, vemos que ele não tem um bom relacionamento com seu grupo, e é apenas uma criança. Ele então se aborrece e diz que vai para casa, levando a carteira consigo. Caminhando à procura dela, Switch fareja o cheiro de Helena e de seus amigos, e percebe que o nível de poder deles é completamente diferente e muito superior. Mas mesmo assim, ele diz que vai até lá buscar a identificação de Yoshika. Saindo dos fundos, Aoki e a líder se deparam com o resto do grupo, e ela percebe que Switch não está lá. Quando questionados, os integrantes não sabem para onde foram, mas o garoto câmera viu e gravou algumas coisas. Com isso, a líder diz que eles provavelmente estão em perigo, mas mesmo assim Aoki insiste em ir, e o grupo a acompanha. No caminho farejado, Switch percebe que se divide em dois, e vê que quem está com a carteira está sozinho, então acha que vai ser mais fácil, mas é surpreendido pela fonte do cheiro que está atrás dele, e ele nem percebeu. Sem ter muito tempo de reação, o inimigo ataca com um monstro gigantesco, esmagando Switch e Yoshika completamente. Aoki sai com Yota, o único integrante do grupo que pode lutar. Ele pergunta por que ela entrou nesse grupo de fracote, sendo que existem monstros muito superiores nas montanhas. Ela diz que só entrou porque eles foram os primeiros e eles continuam a procurar. Completamente dizimado pelo inimigo, Switch aparenta estar morto, e Yoshika também, mas de repente memórias vêm à cabeça de Switch e diziam que sua forma era daquela maneira por um propósito, para ele ser completo. Logo uma forma bizarra aparece, uma mescla dos dois, Switch e Yoshika se forma, até se tornar um monstro completamente novo e poderoso. Eles começam o combate novamente com uma fúria incessante. A mescla do Switch e Yoshika começam a virar o jogo, mas Helena chega para intervir, parando todos. As memórias que Switch tinha sabiam que ela era uma má pessoa e precisava ser parada. Mas por outro lado, Yoshika não sabia quem era e tentou buscar no fundo de sua cabeça. Quando ela fez isso, ela acessou memórias perdidas de Switch com aquela mulher e logo, no subconsciente deles, ela o para e a mescla cai inconscientemente.
O 8º episódio se inicia com Switch tendo um sonho, que mais parece uma memória perdida. Ele parece bem mais novo e está no seu primeiro dia em um cursinho. E quando ele ia sair apresentando aos seus colegas, ele é acordado por Aoki. Ele está nas montanhas, Yoshika está bem, e Yota havia achado sua carteira nos destroços da luta. Mais tarde, Switch volta à base e também faz o pacto, sendo um deles agora. Eles se apresentam e um deles cita o tal ursinho, dizendo que via ele brincar com seus amigos. Mas ele diz que era o único que estudava lá, e fala isso como se tivesse sofrido uma lavagem cerebral. Aoki decide mostrar o que pode fazer com Switch, já que todos mostraram seus poderes, sendo eles uma ótima ajuda para a força do grupo. Sem conseguir dormir de novo, Switch vai dar uma volta na rua e acaba topando com um de seus colegas de classe, que estava enterrando um corpo de um animal que provavelmente tinha sido atropelado. Mas Switch achou aquilo muito estranho e sentiu um cheiro incomum do corpo do animal. No dia seguinte, na escola, ele está ajudando uma colega a consertar sua bicicleta, quando percebe que está sendo observado por Ikki. Quando abordado, ele pergunta sobre o monstro que a chantageava e diz que não foi ele que o matou pelo jeito que lutava. Ele afirma que não foi ele, mas não diz como aconteceu e deixa tudo mais suspeito. Naquela noite, Yoshika faz uma ligação para Helena. Ela pergunta como ela conseguiu aquele número e diz que ela pegou de Switch e sabia que era o número dela por causa das memórias perdidas. Ela continua falando sobre como ela viu sombras na memória de Switch, espaços vazios que se pareciam muito com ela. Helena, apesar de se emocionar com isso, sabe que não pode se unir a eles e desliga o telefone. No fim do episódio, a líder do grupo diz que há um padrão no lugar onde cada um deles encontrou moedas, e que esse padrão segue por um caminho, a trajetória da nave caída. E o objetivo deles agora é achar essa nave. Com um discurso de motivação para seus aliados, Ayaka diz que eles têm que acabar com esse jogo chegando à nave, e a caçada começa. Logo após a abertura, eles continuam avançando pelas montanhas e encontram um território de monstros mortos por Tadanori. Ayaka diz que Kate já os filmou, e ele mostra o vídeo e eles viram o que os aguardam pela frente. Dando a volta pelo território, Aoki percebe uma coisa ao chegar na beira de um rio. Ele é completamente exposto, o que não faz sentido, já que é mais fácil achar moedas ali. Ela percebe que talvez as marcações fossem justamente para ser evitadas e levá-los ali, a uma armadilha. Eles fogem dali, mas um dos integrantes do grupo da emboscada vai atrás. Ele é muito rápido e logo alcança o grupo, mas Switch o confronta. Switch entra em um combate com o monstro, mas não se sai muito bem. Com ele caído, o monstro captura a líder e usa uma cabeça degolada como ameaça, mostrando o que aconteceu com quem invade o território. Com isso, Yuta se enfurece e entra em seu modo de combate. Ele facilmente contra-ataca a criatura e libera a líder. E com um simples soco, deixa o monstro fora de combate e eles vão embora antes que os outros chegassem. Os aliados do monstro o encontram naquele estado. Mesmo que os outros integrantes o tratem como lixo, seu chefe foi misericordioso e está pronto para vingá-lo. O chefe dos outros monstros, então, em um momento que Switch de seu grupo achou que estava seguro, os surpreende com um ataque, derrubando um deles e começando um combate ali mesmo. Tentando pegar o chefe monstro desprevenido, Switch e Aoki tentam acertar um tiro a queima-roupa, mas ele segura a arma com facilidade e a toma. Ele tenta usar ela para atirar em Yoshika, mas a arma se desfaz porque Switch se destransformou às pressas. Depois da abertura, vemos que o chefe monstro, Madoka, se transforma e começa a fazer uma proposta simples. Eles se juntam ao grupo, coletam moedas e o chefe realiza seus desejos com as moedas. E como um amigo dele foi machucado, um deles vai ter que morrer, mesmo se aceitarem a proposta. E ele dá um tempo para pensar quem vai ser. Nesse impasse, todos estão muito tensos e pensam em uma possível saída para isso. Claire tem uma ideia e pede para Isao, um garoto do grupo que pode fazer florescer as plantas, para que ele faça crescer uma flor chamada Oleandro. Ele entende o plano, mas não fica bem com isso. Switch vai contestar Aoki e com o tempo também percebe o que ela quer fazer. Enquanto todos fogem, Isao explica que as flores têm um veneno mortal, presente não só na sua composição, mas também em sua fumaça. Enquanto isso, os monstros do outro grupo veem um incêndio e Kit tenta dar informações sobre o grupo, mas esquece do pacto e o colar de Sayaka aperta e o mata. Com isso, Madoka não pensa duas vezes em ir matar todos eles. Na perseguição, muitos dos monstros do grupo de Madoka começam a ser afetados pelo veneno das flores, e ele recua para cuidar dos seus aliados caídos, mostrando que nunca os vai abandonar. No fim, eles conseguem fugir, e o final do episódio nos mostra que bastante da trama será voltada para a Helena agora.